Hoje eu queria começar com uma provocaçãozinha. Vocês acham que existem loucos na seleção brasileira? Não estou falando de loucos pela seleção brasileira. Eu estou falando de loucos na seleção brasileira. Por que você está dizendo isso? Vou contextualizar, Contextualize, então. por favor. Segundo um jornalista, há uns dias aí passados, ele publicou que o Neymar é contrário à presença de psicólogos na seleção e veda a tentativa de acompanhamento do grupo. E eu fiquei... Deixa eu até me arrumar na cadeira. Mas por quê? Então, eu queria que a gente falasse sobre isso hoje. Primeiro, o convite que eu faço a vocês, que a gente possa aqui usar um pouco desse espaço para desmistificar o que é uma sessão de terapia e falar um pouco também de um mito muito comum, e a gente escuta ainda nos dias atuais, por mais que passamos por uma pandemia e hoje, né, atualmente a saúde mental é uma pauta importantíssima em diversos todas as aspectos, áreas, né? em diversas áreas. A gente ainda tem pessoas que acreditam nisso, ou que se distanciam disso, ou que olham pra gente e falam: não vou falar muito não, porque senão você vai achar que eu sou louco. Ou você está me analisando. Né? Essa questão da loucura que vivemos tão fortemente há décadas atrás, ainda é muito forte no inconsciente das pessoas, e eu acredito que esse mito pode ter levado a este posicionamento, ou uma pessoa de tanto peso dizer algo desse tipo. Quem faz terapia é louco? Não. Entendeu? Fora outros mitos, entendeu, que a gente tem. Às vezes a gente chega lá, mas para que eu vou falar da minha vida? Eu falo com um amigo meu. Já me Tomando uma confessei. cervejinha. Ou, tipo... Eu jogo beach tênis, já tô Sim, fazendo terapia. Isso, eu jogo beach tênis. Nossa, eu vou pra academia. Ou, mas eu vou falar o quê? Do meu passado? Da minha mãe? Porque tudo é mãe, tudo é pai? Mas já aconteceu, já acabou, gente. Então, vida que segue, vida que segue. Então, Bora. São vários mitos que existem e que muitos deles afastam uma pessoa que precisa de um processo terapêutico, de uma ajuda psicológica, porque tem vergonha. Ou porque tem preconceito. E quando uma pessoa com peso Do dele. Neymar diz isso, agora você imagina o que isso ocasiona para várias crianças que são fã dele. Uhum. E se tem um problema na escola de bullying, ou se tem um amiguinho falando e que realmente ele acaba ficando totalmente... Eu não vou falar, porque o Neymar fala que não existe pessoas loucas, né? Ou que psicólogo é coisa de louco, né? Porque eu acho que o peso maior tá nisso, assim. Então, não entra porque não tem louco aqui, então não precisa de um acompanhamento psicológico. Sim. Quando a gente está falando de um esporte de tamanha visibilidade, de tamanha pressão, que causa ali um estresse gigantesco nos atletas, né? Ainda mais com ele, com a performance dele, com a responsabilidade que ele carrega, né, de uma seleção. A gente viu aí na seleção anterior, acho que na Copa anterior, que ele estava bem, né, afetado, porque Sim. ele também acaba sendo cobrado não só pelo técnico ou pela comissão lá, como pelas pessoas. Por uma nação, pelo Brasil, né? Pela nação. Então, eu entendo que, assim, o que é um processo terapêutico? Eu acho que é legal a gente desmistificar um pouco. A gente não vai ficar falando de técnicas, disso, tal, mesmo porque isso daria vários episódios. Mas eu acho que é importante a gente desmistificar, né? O que é um processo terapêutico? Porque, como você disse, Lucy, é uma pessoa de peso falando. Não precisa ter psicólogo É um aqui. líder. É um líder, É um gente. líder de um esporte. Sim. Num país, aí eu vou fazer... Que é do futebol. E eu já vou começando a trazer um pouco do processo terapêutico, que é ampliação. Então, a gente tem um líder do futebol. De qual país? Brasil. Olha a ampliação. E o Brasil, ele é líder de quê? Nós somos, segundo a OMS, o líder, nós lideramos em mais de 100 países aí o transtorno de humor, de ansiedade e depressão. Isso. Como que a gente alcançou essa liderança? Quando 10% da população tem um transtorno de ansiedade ou depressão. Isso é o país Brasil. Então, olha a força, né? O Brasil é o país do futebol. Um líder do futebol falando isso. Então,
uma das coisas que a gente vê no processo terapêutico são justamente esses opostos, essas antíteses. E outra coisa importante, por que a gente chegou então nessa liderança de um transtorno de ansiedade? Porque um líder do futebol, o próprio que poderia dar uma visibilidade, dar uma importância, desmerece. Então, quanto mais a gente coloca uma dor, uma necessidade oculta, mais ela cresce. Era essa colocação que eu queria fazer, Mi, porque quando a gente fala de um transtorno, eu não estou falando que é de uma pessoa louca, né? Acho que tirar um pouco isso também é importante, porque quando você fala de um transtorno de humor, uma depressão, todas as pessoas estão sujeitas, né? Eu sempre falei muito uma frase de quando eu estudava, de quando eu comecei a descobrir o que era psicologia, que a linha entre a sanidade e o que é chamado loucura é muito tênue, né? Não tem os loucos e nós. Não existe essa divisão. Então, quando você fala de um transtorno, de questões sociais, questões de humor, questões hormonais. E não existe loucura, não né, existe gente? a loucura. Existe você está transtorno. falando do transtorno, que Isso. não é uma loucura, né? Sim. Então, a gente não está falando dessa palavra tão pejorativa que era usada para exclusão. Sim. Né? Os hospitais psiquiátricos. Era né? usado para definir. Então, assim, você não... E aí, eu acho que é interessante trazer este contexto de loucura, que a gente estava falando de pessoas que não se comportavam muitas vezes socialmente, né? Não eram aceitas socialmente porque tinham um comportamento que destoava de uma determinada época, de uma determinada cultura, e elas eram excluídas como loucas. Sim. Né? Então, o que a gente chama de loucura é isso. Agora, as questões da psique humana são diversas. E quando você fala de um psicólogo que está ali para apoiar nisso, é te ajudar nessa travessia da dor que você estava colocando. Por isso que eu quis fazer esse adendo, porque é tirar esse termo, gente, isso não existe, né? Não existe essa separação. E você colocando essa separação numa época que não se entendia muito, que não se entendia dos transtornos. Dos transtornos. Entendeu? É importante que colocar. não se tinha conhecimento, né? Uma coisa que vinha sendo desenvolvida e estudada. Se a gente pega o DSM, ele está na 5ª edição, como que é, Luci? A revisada. A revisada. Então, hoje a gente tem mais de quantos transtornos? Mais de 1000. Sim. Sendo que começou com quanto? 100 e pouco, sei lá, com quanto? Na primeira revisão do DSM, entendeu? A depressão é doença, Sim, gente. é doença. É a segunda maior causa de afastamento no trabalho. Sim, mas só que assim, as pessoas, elas rotulam o transtorno mental com a loucura. Não existe loucura, gente. Existe uma pessoa com transtorno. Entendeu? Antigamente isso não era de conhecimento público, então elas eram segregadas em algum lugar onde não existia o tratamento apropriado. Nisso fala isso, né? Que não existia tratamento filme apropriado. dela maravilhoso, tem um filme dela, quem quisesse aprofundar. e que ela levou, né, a arte para eles, que eles tinham capacidades. Então eu acho assim, isso que o Neymar colocou, a gente está voltando a uma época, um retrocesso péssimo. E aí, não porque nós somos psicólogas e que a gente precisa de... Não é isso. É uma nação doente, como a Michele trouxe. Sim. É uma nação doente. Eu juro que quando você leu essa notícia, Grace, eu achei que era lá do século XV. Sabe quando o Freud começou os estudos? Sim. Eu falei, deve ser dessa data. Mas não de eu quero dar uma outubro de apimentada. 2023. Eu não sei se Apimenta vocês aí. viram a continuação, porque da mesma forma que ele colocou isso, as ginastas colocaram que elas só estão lá Olha que Por coisa conta do linda, acompanhamento. por conta do Nossa, acompanhamento juro, terapêutico. Me arrepiou. E ainda mais, gente, esportista. Qual que é a ferramenta de trabalho de um esportista? O corpo. Ele. A mente. A performance, o quanto ele entrega. Então, mais ligado ainda da psique ali, que ele vai estar usando ali, né, o corpo e tudo, é inerente que as emoções, elas precisam estar também sendo olhadas, alinhadas, reguladas, como a gente falou no outro episódio, porque o dia que a gente realmente achar que não precisa de psicólogo, a gente vai ter que extirpar as nossas emoções. Sim, e sim. não seremos mais humanos, Sim. seremos robôs. Ótimo. Porque mente e corpo, eles não estão separados, gente. Eles estão
totalmente ligados. Totalmente. Então, às vezes o meu corpo traz algo e a minha mente também traz algo. Então, não, eu tô muito super bem, olha, preparado, eu tô né? ótima, Super treinado. Tá? Aí quando você vai procurar um processo, talvez por algum problema físico, né? Já veio procurar, eu tô com insônia. Né? Então, pediram para eu procurar, não tenho nenhum problema, pediram para eu procurar um psicólogo. A pessoa pode chegar lá, sim. Então, quando você vai se aprofundando, você percebe que aquela pessoa tem um alto índice de estresse, entendeu? E uma dor real. E uma dor real. Só que é o que a gente falou, né? Quem não assistiu o episódio, volta lá e assiste sobre regulação. Sim. Ele está desregulado emocionalmente. Então, processo... Desculpa, Déia, e que não é uma exclusividade, você falou das ginastas, não é uma exclusividade de todos os times, né, de todas as seleções, porque nós temos países que o primeiro investimento é um psicólogo. É o equilíbrio justamente para a regulação emocional. Por quê? Você está ali carregando o nome de uma nação, de um país, você está sendo cobrado pelo mundo, né? Você está sendo visível para o mundo. Então, claro que isso mexe com qualquer pessoa. Nossa, então, que pena, né, gente? Que pena. É triste, muito né? É muito triste. Porque não no século XXI, XXI. que é o ser, né? E aí, voltando um pouco no processo terapêutico, uma das principais funções da terapia é fazer que você se perceba e se reconheça como um indivíduo. Um indivíduo, isso. E indivíduo é o individual, né? O ser único não no o mundo, coletivo. não o coletivo. E a partir do individual que eu me relaciono com o grupo e com o time. Então, quando você fala num esporte coletivo, se o indivíduo não se percebe ou se percebe lá só pelo seu alter ego, ele não vai socializar, ele não vai interagir com o grupo, que a gente vê um pouco na performance da seleção também, né? Então, quando a gente fala do nosso olhar aqui, como torcedoras, mas também com o nosso olhar clínico, vendo um jogo da seleção, você vê que o indivíduo se destoa e se destaca e quer um resultado individual no esporte coletivo. Sim, então é aquela questão do autoconhecimento mesmo, como eu aprendo a lidar comigo, como você disse, para poder lidar com todo o resto. Né? E isso entre emoções, entre pensamentos, entre comportamentos, então eu acho assim, muito triste, né, você trazer essa notícia e a gente no século XXI ainda ter que lidar com esse isso. tipo, né, e uma pessoa tão visada, tão influente, colocando isso nas redes sociais. Sim. Então, é importante, a gente veio, né? Isso veio nas caixinhas também para falar um pouco sobre o processo terapêutico. Então, a gente não tem como aprofundar, porque é individual, né? Então, cada pessoa traz uma queixa. Então, não dá para a gente colocar um processo no geral. Não. Né? Então, e eu destacaria um elemento que eu acho um divisor de águas para quem desconhece o que é uma terapia. Porque a gente fala, é muito diferente de você conversar com a mãe, com o padre, com um amigo ou numa mesa de bar. A gente já brincou isso algumas vezes aqui, a mesa de bar também é importante, sim, você ter a sua fé também é importante. Mas o processo terapêutico, ele te traz uma escuta diferenciada. Sim. Né? Fora a confidencialidade e tudo mais, porque são coisas também que as pessoas falam, mas será? Mas isso eu não contei nunca nem para Deus. Como é que eu vou falar para um psicólogo? E não é assim, né? Então, assim, a gente estuda muito e a gente é treinada para tirar esses vieses, né? Sim. Então, assim, como é que eu olho para o ser que está ali na minha frente? Como é que eu entendo essa sem história que é única, sem o julgamento? Sem o julgamento. E o quanto que essa fala, né, do Neymar, ela pode estar enraizada também na cultura do brasileiro. Sim. O quanto que essa fala, ela realmente impediu no coletivo de muita gente buscar uma ajuda profissional. Se envergonhar, mesmo precisando. Eu sempre falo assim, né, como você disse, né, se ele chegou até essa fala, ele pode estar representando a fala de muitas pessoas. Né? Essa fala, ela condiz, como a Andréa traz, com uma crença que já está na nossa cultura de anos. E para onde que isso tem nos levado? Tem nos levado a ser um líder de país com problemas emocionais. E muita coisa, colocando isso, muitas pessoas deixam de procurar um processo terapêutico e vai procurar a solução mágica. E qual seria hoje a solução mágica?
Nada contra. Mas muitas pessoas, eu acho que se a gente fuçar, o quanto as pessoas estão se automedicando. Porque eu quero estar feliz o tempo todo. Porque eu quero ter atenção o tempo todo. Porque eu não quero preciso sentir. dormir, Porque eu preciso e eu não tô dormir conseguindo, e eu não tô conseguindo e eu vou dormir. tomar Gente, alguma nada coisa. contra. Tem pessoas que realmente precisam. Desde mas que sejam acompanhadas. Desde que tenham acompanhamento tanto do médico quanto do terapeuta. Uma coisa não funciona sem a outra. Então, eu acho que assim... Tanto que esse é mais um elemento, né? É mais um elemento. Muitas vezes nós trabalhamos com o apoio de um médico, de um psiquiatra, médico, né, de um isso. neuro. Então, a gente não faz nada sozinha, Não, né? Então, não. tem ali a nossa parte, Sim. no que somos competentes para fazer, mas tem ali diversos profissionais que um psicólogo vai te falar, esse ponto você precisa olhar aqui. Isso. Vamos lá? É por isso que é o Né? direcionamento, gente. E dentro de um processo terapêutico, né, eu sempre, independente da abordagem, né, já que aqui cada um segue um formato para atender cada paciente, tem 3 pilares que a gente sempre analisa, né, quando a pessoa entra numa terapia, que é justamente a intensidade desse sintoma, o quanto que a pessoa está ali já comprometendo Né? trabalho, há quantos dias. Então, intensidade é um pilar muito importante do processo terapêutico, né? Você não dorme um dia na semana, você não dorme nem um dia da semana. Então, olhar o quão intenso isso é. Segundo pilar, né? Além de medir o sintoma, há quanto tempo ele está ali? Sim. Ah, ele começou quando? Esse mês e eu já estou aqui. Isso vai determinar também a evolução do processo terapêutico. Olha, posso te falar? Tem anos que eu sofro com isso. E é o que mais a gente escuta, meninas? Sim, porque já tá crônico, cronificado. E por conta dessa cultura que eu sempre achei que o que eu tinha era loucura. Então eu convivo com esse sintoma, com essa insônia há muitos anos. Então tem a intensidade e tem a duração. Então eu normalizei. Exato. Foi o que o Neymar fez. Ele normalizou a necessidade de um coletivo. Perfeito. E por último, né, o pilar seria o que é a frequência. Sim. Né? Então, a intensidade, a quanto tempo histórico e de quanto em quanto tempo. Sim. Todo mês eu tenho, mês sim, mês não. Ah, sempre quando chega o Natal, isso me vem. Sempre quando é o mês do luto do meu filho, eu recaio. Esse é um pilar importante. Também num processo terapêutico. Acho que esse, independente aqui, né, de cada linha, só para vocês terem uma ideia. Eu acho que é importante. Vocês saírem hoje daqui entendendo que se você que está aqui ouvindo a gente já conseguiu olhar para o seu sintoma, para a sua dor, para a sua queixa, que você já sabe que não é no dentista, que você já sabe que não é na ginecologista, que você já conversou com 7 amigas, mas ainda que mesmo nenhuma, você indo para academia, você indo para o boteco, alguma coisa, não tá passando? Que depois da 3ª taça de vinho ainda não resolveu. Então, procure eu acho que ajuda. saindo aqui dessa sessão, acho que esses 3 pilares, acho que é uma boa forma de quem estiver nos ouvindo ter um termômetro. Opa! Acho que a minha frequência, acho que isso aqui está intenso demais. Essa coceira que eu tenho aqui no meu braço, já testei 7 aquela pomadas. Dor aqui. Aquela dor aqui que é tudo preso, tenso. Ô, Michele, e quando fica assim, ó, e aqui que eu já fiz um buraco. Ou tipo... Se fez um buraco. Aqui, A unha ó, não tenho mais. A unha não tenho mais. Ou eu tô perdendo o cabelo, né? Com uns buraquinhos aqui, enfim. É o físico, né? A dispensa minha não dá conta, porque eu já percebi que eu tô comendo. Não posso ter garrafas de gin em casa? Estou dormindo demais. Dormir né? 12 horas? Dormir 12 horas, enfim. Então, eu acho que
O processo terapêutico, Olha, ele com vai carinho pra olhar isso. para Olha, esses... gente. E busca informação. Acho que é uma forma de diminuir Tem tantos meios pra buscar pré-julgamento. essa Mas né? busque a informação de qualidade. de qualidade com Porque um especialista. À medida que você conseguiu perceber esses 3 pilares, ali é a definição de que preciso buscar uma ajuda profissional. Sim. Ela existe, gente. E não é de ontem, não é de 23 anos, de 24, não. A gente já tem 60 anos de profissão só no Brasil. Então, a gente também precisa usufruir do que está ali disponível, do que está ali ao nosso alcance. A gente sabe que hoje qualquer faculdade de psicologia também oferece atendimento gratuito. Talvez essa é uma informação que muita gente nem saiba que isso é possível. Nós, inclusive, começamos Começamos atendendo atendendo numa universidade. As né? UBSs também tem, gente. Então, Posto de saúde, você põe seu nome lá, em algum momento, a gente sabe que a demora existe, né? Mas busque. Né? A gente espera mensagens no direct, né? Busque indicações também da sua própria médica. Não negligencie os sinais e também não dê atenção, Não dê ouvidos. não dê ouvidos para esse tipo de comentários. Para os né? meninos. Para os meninos, entendeu? E para as meninas também. Certo, gente? Gente, então é temos aí um isso. programa. Um pouquinho do processo terapêutico, só um pouquinho, porque Só um ele vai pouquinho. longe. Ele vai longe. Isso mesmo, gente. Fechamos. Muito obrigada. Obrigada, Fechamos. meninas. Obrigada.